O hype do momento é inteligência artificial. E como é que ela pode beneficiar a nossa saúde e a nossa produtividade? É isso que vamos falar agora, depois da vinheta. Meu nome é Bruno Godinho e eu estou aqui com dois especialistas no assunto. André Ramos, que é engenheiro de computação e também mestre em engenharia biomédica pelo Unicamp e CEO da Mindfine. E também Viviane Lourenço, que também é mestre em gestão da saúde para competitividade, isso pela FGV, e tem XBA em inovação exponencial pela Startse. Sejam bem-vindos, prazer estar com vocês aqui. Imagina, prazer todo meu. Parabéns pela iniciativa, Bruno, em função aí de uma grande iniciativa de levar a informação on time para as pessoas. Então é um grande prazer, uma honra fazer parte. Esse que é o objetivo do programa, levar informação de qualidade, por isso que a gente traz grandes especialistas como você também, André. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Bruno. É muito bom estar aqui, é muito bom poder compartilhar experiências. Eu acho que com compartilhar experiências é rico demais, porque a gente aprende com os erros dos outros, né? Para que a gente precisa errar sempre? A gente copia o que deu certo, né? E aprimora, e a gente assim continua evoluindo. E eu acho que na saúde tem muita oportunidade para a gente aprender com os acertos da indústria, né? Inclusive da indústria de inteligência artificial. Eu já quero pegar esse gancho, porque essa é a sistemática também do machine learning, da inteligência artificial, e aprendendo com os erros e ir aprimorando, né? Como que a inteligência artificial ela está hoje inserida no nosso dia a dia, mas como que isso está sendo usado pelas empresas? Olha, a aplicabilidade da inteligência artificial é ampla demais. A gente tem inúmeras aplicações. Desde, assim, a primeira é importante ter conceito, né? Inteligência artificial é simplesmente mimetizar o conhecimento humano. Decisão. Qualquer coisa que seja uma decisão, uma decisão humana, por exemplo, você vai ou não vai? Eu vou responder sim ou não para essa pergunta simples. Se um computador responde isso, eu posso entender que aquilo tem alguma inteligência artificial. Mais rudimentar até. Então o famoso if, que é na programação, né, vou criar uma condição, já é sim, conceitualmente, um tipo de inteligência artificial. Não é que o pessoal hoje costuma entender como sendo, mas é uma inteligência artificial. Hoje em dia se diz muito do machine learning. O machine learning, na verdade, o que que é? Ao invés de você pegar um programador e criar regras, você usa os dados para que o robô crie as regras. Então, primeiro eu preciso ter dados para que eu consiga extrair desses dados essas regras. E aí a aplicabilidade é enorme, porque eu posso aplicar isso para qualquer cenário, na indústria, qualquer cenário na saúde, qualquer cenário na vida cotidiana das pessoas, desde as coisas mais simples. E o ponto é, isso só está começando. Vai evoluir muito mais, a cada vez mais, porque cada vez mais nós aprendemos em como utilizar a inteligência artificial em nosso favor. A gente tem que parar, assim, de usar ela como uma resposta para tudo, porque ela nunca, não é, né? É uma ferramenta que está à disposição das pessoas, mas ela não é a bala de prata, ela não resolve todos os problemas, ela é um instrumento para que a gente se torne pessoas melhores, para uma sociedade melhor, e esse é o caminho. A IA vai sim, já revolucionou na verdade e vai continuar revolucionando, assim como houve a revolução industrial lá atrás, a revolução da informação com a internet, agora com essa questão da inteligência artificial. E repito, a saúde tem muito a ganhar com a inteligência artificial. Saúde você entende, né, Viviane? Perfeito. Eu queria complementar a fala do meu colega André e ainda respondendo sobre as grandes oportunidades que a inteligência artificial à saúde aplicado no nosso setor, ela proporciona. Relembrando, né, um pouquinho do conceito também que o André trouxe, também a questão de que a inteligência artificial, por si só, ela não vai resolver nada. Ela resolve a partir do momento que eu tenho um problema muito bem delimitado, fundamentado, entendendo a raiz do problema. Em resumo, a inteligência artificial, ela amplia capacidades humanas de tomar uma decisão. Então, ela facilita e ela agiliza esse processo de tomada de decisão. Ela, por si só, não vai tomar decisão nenhuma. Ela amplia a capacidade humana, inclusive de um médico do trabalho, entender 360 graus o seu trabalhador e também agilizar a sua tomada de decisão se ele vai ou não, por exemplo, mudar de um posto de função. Muito mais do que ter somente uma análise estática de mudança de função, mas entender o trabalhador 360 graus, entender se ele, inclusive, no ato
de de um atendimento para mudança de função daquele trabalhador, eu tenho dados prévios, eu tenho machine learning e eu entendo rapidamente se aquele trabalhador está ou não apto a mudar de função. Então, a inteligência artificial aplicada à saúde e segurança, ela tem um cenário muito promissor do ponto de vista de ampliar as capacidades humanas dentro da equipe de um SESMIT, e agilizar a tomada de decisão. Então, realmente, o espectro é grande da inteligência artificial aplicada à área de SST. Eu vejo que as pessoas esperam que seja uma bala de prata, né? Que seja uma salvação que vai resolver todos os problemas, mas o próprio ChatGPT já vem nos mostrando que, mesmo que você tenha um oráculo ali no seu celular, você só vai ter a qualidade das respostas se você souber fazer as perguntas certas. Se você tiver precisão no que se demanda também para a inteligência artificial. Isso vinculado à saúde faz uma total diferença, seja para os dados da saúde e segurança, que você bem colocou, seja também para fazer uma análise de predição a doenças ou a qualquer problema relacionado à saúde. Como que está sendo usado hoje a IA na saúde? Temos já experiências práticas? Temos já iniciativas nessa área? Temos, inclusive já temos soluções que estão dedicadas, inclusive, no sistema indústria, que a gente chama de startups, né, que são empresas de bases tecnológicas dedicadas a esse ramo de aplicar a inteligência artificial para um ambiente seguro e saudável. E isso a gente chama de Inditex, né, que são empresas de bases tecnológicas voltadas para a indústria. Um desses exemplos práticos para a gente tangibilizar se eu tenho no setor de mineração um trabalhador que tem uma função de alto risco e é tipificado o risco de trabalho daquele funcionário, daquele colaborador, se naquele dia ele não dormiu bem e a inteligência artificial avalia dados dele, obviamente, com um wearable, né, que é uma tecnologia vestível, e dessa tecnologia vestível, entender os batimentos cardíacos dele, quantas horas ele dormiu, exemplo de outra além da mineração, um trabalhador que tem uma grande responsabilidade de empilhadeira, que é uma máquina caríssima do ponto de vista financeiro, e se ele não estiver bem naquele dia, qual do ponto de vista do risco dele de saúde, mas também de competitividade do ponto de vista de sustentabilidade da indústria, que é interessante também ter os dois lados da moeda, os dois chapéus. Obviamente que saúde e segurança é uma grande prioridade, mas se o funcionário, se o colaborador não está bem daquele dia, a inteligência artificial vai me mapear isso e vai sinalizar para o gestor que é responsável por aquele posto de função a qual o trabalhador está inserido. O profissional está com dado para tomada de decisão. Isso. E os alertas são. E tem muito, a inteligência artificial é sobretudo dedicada a análises preditivas para ajudar numa tomada de decisão, evitando um acidente. Esse é o nosso grande sonho, né? A gente sempre fala muito sobre isso. E a inteligência artificial está trazendo, sim, mecanismos, meios, e não o fim em si mesmo, como o André colocou para a gente, meios para que essa tomada de decisão seja embasada em dados, tem uma tomada de decisão que dê aí uma celeridade para o gestor de saúde e segurança ou para o próprio médico do trabalho dentro daquela empresa. Certo dia eu vi uma tecnologia que está sendo usada também numa mineradora, mas para os caminhoneiros, para os motoristas. Então eles tinham um problema que era longas distâncias para percorrer. Muitas vezes os motoristas não queriam parar, fazer as pausas regulares, né, porque eles têm meta a bater, e aí sofriam acidentes, né, por pegar no sono, tem uma desatenção. Então eles conseguiram fazer com um programa, um sistema de imagem, mapear os sinais daquele trabalhador, até para perceber o nível de prontidão dele, tá? E diante de uma queda do nível de prontidão, né, a IA avisava, né, os responsáveis, que aí emitiam um chamado para o motorista parar, fazer uma pausa programada, ou mesmo eles conseguiam, né, já colocar ele na rota para ele encostar no próximo posto e diagnosticar ou comandar que ele não mais pegasse no volante. Então é também uma maneira preditiva, né, da gente evitar acidentes de trabalho. O que mais que você vê nessa área, André? Então, primeiro
Assim, um ponto importante das Sim. tecnologias, e não somente a IA Sim. em si, que muitas vezes é esquecido, um ponto esquecido, é que a gente pode usar a tecnologia para proativamente evitar problemas, que foi o que Viviane falou, que você está mencionando. Ok. Eu vou detectar um cenário e vou proativamente intervir por meio da tecnologia, por meio de um alerta. É um simples alerta que vai aparecer na hora certa. Ponto. Isso é ótimo, fantástico. Agora, isso pode ser feito com tecnologia bem simples. Por exemplo, tem uma tecnologia que é capaz de medir a pressão arterial, é capaz de medir o nível de estresse, o nível de sono e uma série de outros indicadores a partir de um vídeo de 30 segundos. E não é IA, é matemática pura. Então você não precisa nem processar nada em nuvem, nada. Um celular faz isso. E isso funciona já em vários lugares do mundo. Tá? É uma tecnologia que começou em Israel, mas já está espalhada pelo mundo. Tem vários fornecedores diferentes fazendo esse tipo de coisa. O que eu quero dizer com isso? Isso é muito mais matemática do que a gente entende com IA. E parece que a gente está falando de IA. Não é, é matemática. Então, coisas simples, tecnologias de 50 anos atrás, resolvem problemas de hoje e não são utilizados. Porque a gente fica nessa vibe de machine learning, de chat GPT, IA generativa, e esquece que tem coisas que funcionam. Nós temos que fazer a nossa lição de casa. Exemplo, no caso que você citou do caminhoneiro. Uma lição de casa importante é, o caminhão tem uma câmera. Isso é uma coisa meio, Sim. assim, já existe há muito tempo, né? Sim, É claro. meio tradicional, uma câmera que dá para colocar lá dentro. Então, se eu já tenho uma câmera, eu já posso dar um segundo passo, que é, agora eu vou processar o sinal daquela câmera. E se eu já processo o sinal dessa câmera, será que não dá para conectar esse sinal processado com um alerta para o médico? Então, é uma sequência de passos. A gente não pode querer começar lá no final com o chat GPT, sendo que essa base ela não existe ainda, tá? Então, um cuidado que eu colocaria nessa questão de usar a tecnologia para a indústria como um todo é se preocupar com, será que a minha empresa, será que a minha indústria, será que o ambiente que eu estou fez o básico? O que é o básico? Eu tenho que me preocupar com o dado. Esse é o ponto. Toda hora eu volto à questão do dado, porque eu vejo muita gente falando de IA e esquecendo que para que a IA funcione nesses moldes atuais, eu preciso de uma base de dados muito boa. O chat GPT que você citou, por exemplo, não somente ele, mas tecnologia de IA generativa, eles erram muito, mas muito mesmo. Então, não é só perguntar. Uhum. A gente pode fazer uma pergunta corretíssima e ainda assim ver uma resposta que parece correta, só que um especialista no assunto, ele vai perceber lá... Eu vou dar um exemplo. Eu estava fazendo um artigo lá para um projeto de lei para proteger ciclistas. E eu falei para o chat GPT colocar exemplos de ciclistas que morreram na região, certo? Atropelados. Ele colocou um monte de exemplo, parecia lindo. Na hora que eu fui entrar nos artigos, eram pessoas que morreram sim em acidente de trânsito, mas com outros fins, não tinha nem bicicleta no meio da jogada. Então, esse tipo de viés acontece, a gente tem que trabalhar para evitar isso. E como é que trabalha para evitar isso? Com dados de boa qualidade. Alimentando. Nem lembro mais se essa foi a sua pergunta, mas eu acho que se não foi, estou à disposição. Posso fazer Claro que sim. Um complemento ao André, que eu me lembro sempre de uma frase que você iniciou nosso videocast, que é o hype da inteligência artificial. Que o hype tem um lado positivo de entender em que momento que ela se encaixa, mas sobretudo a gente pensar grande e começar enxuto. Tem várias formas de começar para acelerar uma tomada de decisão, né? Bruno levantou outro exemplo que eu queria dar, que é a parte de ergonomia. Inteligência artificial tem crescido muito para a parte de saúde e segurança no quesito ergonomia, entendendo que questões osteomusculares está aí entre o top 5 de afastamentos de trabalhadores, principalmente da indústria. Mapear o posto de trabalho, mas não só mapear o posto de trabalho, que a câmera vai ajudar muito na tomada de decisão e na análise do gestor de saúde e segurança, mas a ideia é que eu tenho um grande problema na minha indústria, que é osteomuscular. Então, eu já tenho uma maturidade, um grau de maturação de entender qual é o processo que eu vou executar para evitar o afastamento do trabalhador da indústria no que se refere a questões osteomusculares, que a inteligência artificial, o meu processo está tão bem fundamentado, isso roda na minha empresa, que a inteligência artificial vai acelerar um processo que está de ponta a ponta muito bem fundamentado. Então, me fez lembrar, André, o seu ponto que você trouxe bastante fundamental. Eu tenho muita clareza sobre o problema que eu quero resolver, e desse problema, a cereja do bolo, de fato, é a inteligência artificial, e a inteligência artificial ela não pode ser o fim em si mesma,
mas é que ela seja um meio para acelerar a tomada de decisão de um profissional, de um gestor que é responsável pela saúde e segurança na sua indústria, na sua empresa, enfim. Eu queria trazer esse ponto também. Eu acho que resumidamente, a gente tem que pensar em inovação, pensar grande, começar enxuto e resolver um problema. Eu ainda vou um passo atrás, concordando contigo, né, com ambos, na verdade. Assim como a gente precisa de dados para estabelecer, né, uma IA que seja mais assertiva, a gente também tem que questionar qual está sendo o nosso processo e qual está sendo o nosso cuidado em cima daquele tema e da solução àquela situação que a gente quer buscar. Então, muitas vezes, acreditam a IA uma fórmula mágica, mas que nem tem os dados que você falou, e ainda mais, né, não tem o cuidado com as pessoas. Falando de segurança do trabalho, você não tem um processo de segurança do trabalho, você não tem uma equipe dedicada a isso. A empresa mal cumpre os programas legais, que seria o básico do básico. Não tem inteligência artificial que vá resolver essa situação. É preciso fazer a tarefinha de casa para depois você adicionar essas camadas de inovação. E claro, aí você pode ter uma performance melhor. Mas muita gente quer uma solução para um problema, sendo que a solução pode ser mais simples e às vezes independe da tecnologia. Exato. Perfeito. É importante destacar isso, que na saúde nós temos processos muito complexos por natureza, né? Sim. Então é tudo muito difícil. Essa é a verdade. Então, se a gente não tivesse profissionalismo de mapear tudo, organizar, criar, definir protocolos e organizar esse protocolo dentro de linhas de cuidado muito bem definidas e gerenciadas, a gente não consegue chegar na maturidade ao ponto de se aproveitar de verdade a IA. Por exemplo, vou dar um exemplo no hospital. A gente já tem muitas IAs embutidas nos aparelhos de ressonância magnética, por exemplo. Então, o laudo vai sair melhor, mas o laudo saindo melhor reflete necessariamente na qualidade de atendimento melhor? Não, porque eu posso ter gente que nem vai compreender aquele laudo que saiu ali, eu posso ter um tempo de atendimento muito longo, que vai passar uma janela de oportunidade de um tratamento de uma doença. Então, eu tenho uma série de processos que tem que rodar bem azeitados, que são muito mais importantes do que a IA. Porque olha que o meu produto tem IA para todo lado, eu adoro usar IA, resolve um monte de problema, mas eu primeiro falo para todo mundo, esquece IA. IA é irrelevante perante o cenário que se encontra a maioria das empresas, que não tem o básico, né? Esse é o ponto. Exato. E complementando também, dialogando, IA só vai funcionar a partir do momento que eu tenha um processo de transformação digital dentro da minha organização, e que eu tenha de dados analógicos para dados digitais, porque a IA ela se alimenta e ela só forma o algoritmo para tomada de decisão a partir do momento que eu tenho a alimentação de dados. E um dos desafios da inteligência artificial, sobretudo na saúde, é dados limpos, dados sem vieses, né? Que um dos desafios da inteligência artificial no setor financeiro lá atrás foi dados sujos. Hoje, no setor financeiro, a IA roda muito bem, mas porque houve um processo. Houve um processo de transformação digital, cultural, e que na saúde tem se ensaiado isso, mas que hoje, por estudos, a gente sabe que inteligência artificial, não necessariamente na área de SST, mas na área de diagnóstico. Sim. Existe aí casos reais, casos concretos de que a inteligência artificial sim é aplicável para acelerar a liberação de diagnósticos e, sobretudo, para que tenham diagnósticos de forma mais antecipada, sobretudo em relação a câncer, né? Então, mas eu vejo muito fortemente que a inteligência artificial, ela começa a ser pensada, desenvolvida e, de fato, inovada no setor da saúde a partir do momento que eu tenho dados fidedignos do meu paciente ou do meu colaborador, do meu trabalhador dentro da área de saúde e segurança. Eu queria só tocar um ponto nessa linha também, que a IA, ela tem a oportunidade de ir além da operação básica, do tradicional, porque todo mundo pensa, é mais fácil pensar assim, eu vou usar um IA para analisar um exame, ter um resultado pontual. Mas um outro ponto que ajuda bastante é na educação.
Porque se eu tenho ali um resultado que está mais preciso e eu consigo pegar esse resultado e incluir num processo e essa própria IA, ela consegue interpretar esse dado e sugerir condutas aos envolvidos. Quem são os envolvidos? O próprio profissional de segurança do trabalho, vai ser o médico, vai ser o fisioterapeuta, o próprio paciente, o trabalhador da indústria, portanto, né? Todo mundo sendo orientado. Você tem uma escoliose do nível tal, tem que fazer o exercício do nível tal e monitorar aquilo de uma forma automatizada, tem uma agenda para aquela pessoa, ou seja, coordenar tudo isso. E IA faz isso muito bem. Faz muito bem se a gente tiver o processo muito bem definido. E aí o ganho é enorme. A gente tem uns estudos lá de clientes nossos lá que chegaram a ter mais de 80% de redução de custo operacional para viabilizar uma coisa com esse tipo de automação. Ou seja, o ganho é enorme. E agora, o ponto muitas vezes a gente vê um ganho em potencial, mas a gente tem um problema no dia a dia. E a gente se apega no problema do dia a dia e não olha para o ganho em potencial. Eu sei que é difícil, organizações têm muita coisa para ser feita, né? Mas o ponto 80% de redução de tempo, de custo operacional, é um ganho tão grande que às vezes justifica, né? Claro. Parar um pouquinho para resolver um problema como esse, para investir de verdade na organização dos processos para que tenhamos a oportunidade de usar a inteligência artificial. É aquele conceito da ambidestria organizacional. A gente procurar a eficiência operacional dos processos vigentes, né, fazer o mais com menos, acelerar, ser mais produtivo, entregas mais qualificadas, com menos recursos, ao mesmo tempo em que desenvolve-se, né, características de inovação, processos inovadores, porque as empresas não podem parar. Imagina o hospital, aquele fluxo. Ele não dá para parar para, poxa, vamos mapear um processo. Alguém vai morrer nessa questão. Perfeito. Mas é se adaptar para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, simultâneas ou com uma cadência mais apropriada para chegar aí. Sim. Se a gente não tivesse parado em algum momento para inventar a roda, talvez estivéssemos ocupando nosso tempo arrastando carroças no asfalto até o momento, né? Então toda inovação incremental necessita também desse momento de ajustes e que está esse grande desafio que você trouxe, André. Porque as instituições, muitas não estão preparadas para inovar. Então, ainda inseridas numa cultura de inovação, né? Você tem passado por muitas empresas, Viviane, como é que você vê essa cultura de inovação, mercado nas empresas, como é que está isso? Exatamente. Aí, de novo, a gente não pode pensar que inovação é moda. Sim. E que inovação é um processo, como você mesmo disse, Bruno. E esse processo não roda por si só, ele roda com pessoas. E cultura de inovação exige gestão de inovação. E dentro da gestão de inovação, a gente levanta desafios que façam sentido para a resolução de um problema que são clientes, por exemplo, do Serviço Social da Indústria aqui no estado de Goiás. Levanta-se isso, gera-se um radar da inovação que é alimentado continuamente e a gestão é contínua. E, sobretudo, que a inovação ela saia do papel, ela exige que isso tenha governança. Assim como tem que ter governança em inteligência artificial, tem que ter governança para se fazer uma agenda de inovação dentro da organização que deseja se tornar exponencial, ou seja, crescer de forma escalável com produtos, e a gente sabe que inteligência artificial pode impulsionar esse crescimento exponencial. Mas, novamente, tem problemas que precisam ser endereçados e que estão dentro da lógica do feijão com arroz, da eficiência operacional, que rapidamente, em termos de gestão da inovação, a gente pode trazer resultados, pode trazer métricas de geração, né, de soluções a partir de problemas muito bem fundamentados. Então, resumidamente, cultura de inovação, independente do grau de maturidade da organização, inclusive aquelas que utilizam inteligência artificial e que dão aí palestras sobre isso, cultura de inovação é necessária para qualquer organização, seja ela tradicional ou exponencial. E a gente tem um desafio a mais para implantar essa cultura, André, porque a cultura, claro, ela nasce das pessoas que estão naquela organização. E muitas vezes há o temor ainda, nossa, a inteligência artificial vai tomar o meu emprego. Como é que fica esse conflito entre o ser humano e a IA?
Isso existe desde quando existe gente, né? Na Terra. Então, acho que vai ser... O problema é o ser humano, né? Se fosse toda exatamente. inteligência artificial, tava... Tantas vezes a gente viu isso na história. Então, não vai acontecer nada, como nunca aconteceu. A gente vai simplesmente mudar um pouco o nosso trabalho e vamos continuar trabalhando do mesmo jeito. Essa é a minha visão sobre esse tema. E assim, eu acho que uma coisa que vai fazer com que as pessoas tenham maior vontade de adotar a IA é a gente ter nas organizações um pouco mais de tolerância a eventuais falhas. Porque assim, a pessoa ela vai ter que testar aquilo ali, ela não tem experiência, ela tá com medo daquilo ali. E ela tem uma meta a ser cumprida no final do mês, né? Então, se eu não dar um espaço para aquela pessoa para ela errar, ou estimular de alguma forma para ela testar as oportunidades, nunca vai mudar. Eu vejo direto em organizações, assim, que tem sistemas no famoso DOS ainda, sabe? Aquele negócio assim. E os funcionários são toda hora tolhidos por dar ideias. Não é para dar ideia, é esse aí que tem, vai usar isso aí. E aí você cria um ecossistema onde todo mundo fica sem entender o que está acontecendo de movimento. Se não entende, fica com medo. Sim. Porque nunca testou, nunca viu um chat GPT funcionando, acha todo mundo vê na televisão, nossa, revolucionou tudo, né? Mas na prática, no trabalho dele, não vai impactar em nada. Só que ele não teve a chance de testar e conversar sobre isso de uma forma madura com todo mundo que está envolvido. Então essa questão de cultura, ela é importante demais para quem quer inovar. Inclusive, a gente não pode se apegar, para quem quer inovar, é claro, né? Quem quer inovar não pode se apegar em dogma, né? Esse é o ponto, né? A cultura tem que mudar. Então, se eu tenho um sistema lá 50 anos, que é aquele do DOS, lá, aquele difícil, porque aí a pergunta que tem que ser feita é por que é assim e como que faz para mudar. E por que mudar também, né? Por que mudar? Esse é o mais importante. Eu quero mudar por quê? Porque esse aqui eu gasto 1 hora para fazer um trabalho e eu ouvi dizer que dá para fazer em 1 minuto. 1 hora para 1 minuto dá pra gente discutir. Só que se a alta direção não tivesse essa postura de tá bom, vamos olhar para isso, ou criar um processo para isso, que foi o que a Viviane falou, né? Criar uma cultura, não funciona. E eu vi essa cultura funcionando em vários lugares que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Algumas operadoras, por exemplo, que estimularam, criaram um ambiente de inovação, que começaram a criar premiações para as pessoas criarem projetos inovadores, muitos projetos virando produto dentro da operadora. Então, isso vê criando um movimento que é legal, é bem interessante e eu acho que resolve o problema da cultura. Minimiza, né? Melhor dizendo. A cultura e toda essa situação que você trouxe aí, de cultura de inovação, esses problemas, a gente tem que entender também que a IA não é para todo mundo. Sim. Existem níveis de maturidade das empresas e só que vai permanecer e perdurar no mercado quem estiver fazendo o uso mais adequado. Ela tende a potencializar os negócios das que fazem. Isso é importante demais, porque é o seguinte, inovação é cara, demais. Então, o que acontece é que as pessoas ficam errando demais. Aquela história, não aprender com o erro dos outros. A gente está aqui dizendo que um monte de experiência que a gente teve, eu tive, Viviane teve, você teve, no sentido de temos que ter maturidade. Mas quando a gente vai nos eventos, a gente percebe, a gente vê nos editais, eu participo muito de edital de concursos aí, de inovação e coisa desse tipo, e o pessoal já coloca assim, desejável IA generativa. Já tá assim, pra todo lado. E eu já começo nas minhas propostas perguntando assim, pra quê IA generativa? O que você quer fazer? Não sabe, ele não sabe responder. Aí quando você fala assim, desejável IA generativa, sem saber o motivo, você tira da competição um monte de empresas, um monte de soluções que não usam essa tecnologia, que falam, eu não tenho IA generativa, não vou competir para não perder tempo, porque é perda de tempo para todo mundo. Aí, ou seja, a gente tem que entender de verdade o que é, e por isso que é importante que essa cultura comece a ser desenvolvida para que uma maturidade vá sendo consolidada e a gente focar na seguinte pergunta, é isso que eu sempre tento colocar. Quanto esse problema que a empresa está tendo custa? Eu tenho que chegar nesse nível, assim, ó. Eu não estou olhando em IA, eu estou olhando para o problema. Esse problema que eu tenho aqui é problema osteomuscular? Quanto que ele me causa ao ano de prejuízo? Vamos supor que seja 1 milhão. 1 milhão de prejuízo por ano com absenteísmo e presenteísmo. Ok? Tá medir. Agora, será que não vale eu investir 100 mil para resolver esse problema de 1 milhão? Pô, dá um ROI legal, né? Que investimento que você investe 100 mil aí você pode publicar um edital para um chamamento público. Olha, eu tenho 100 mil para resolver esse problema. E publica.
vai aparecer um monte de soluções. Aí, nós tem que ter gente para analisar também, então tem que ter, não dá para publicar toda hora, eu entendo o trabalho que isso dá. Mas isso resolve o problema, porque normalmente, Bruno, a gente não consegue ter interlocutores, ou seja, serviços de saúde que consigam dessa informação. Normalmente a gente chega para perguntar quanto custa, não sabe. E aí, qualquer coisa que a gente falar em termos de custo para implantação de IA vai ser caro, já que não sabe quanto está perdendo, não é verdade? Então esse é o ponto. Eu queria fazer só um ponto adicional sobre um pouco da resistência. Toda a tecnologia disruptiva, como a inteligência artificial, né, que trouxe aí para o setor da saúde, principalmente pós-Covid, é a resistência dos próprios profissionais, né, de uma corporação, não vou exemplificar quais são, mas do medo, né, do receio do novo, isso é normal. Mas certo dia eu li um artigo sobre um profissional que defende inteligência artificial aplicada à saúde, principalmente facilitando e acelerando a sua tomada de decisão para uma análise preditiva. E ele relatou o seguinte: hoje, porque muito que se questiona no setor da saúde, que a inteligência artificial vai retirar a humanização do atendimento. Pelo contrário, tem profissionais que acreditam na inteligência artificial e que, inclusive, vai ter mais tempo de qualidade, inclusive de olhar no olho do paciente. Então, ele vai ter dados de um prontuário eletrônico não estático, que hoje o nosso prontuário eletrônico ele é estático, ele não gera inteligência artificial, não tem inteligência artificial embutida que me dê cruzamento de dados e uma análise sobre o paciente. Então, esse médico, eu me lembro emblematicamente que ele falou: olha, hoje eu tenho mais tempo para olhar no paciente e praticar a humanização no atendimento, né? Que é uma das questões que muito se critica, o uso de algumas tecnologias na relação médico-paciente. Pois não. Eu tenho um caso sobre isso contundente, eu te falo o número. A gente implantou a inteligência artificial no atendimento deste tipo, no atendimento de saúde populacional, onde o médico, a equipe médica, gastava 24 minutos no prontuário eletrônico tradicional. Com o nosso projeto, ela passou a gastar 3 minutos. De 24 para 3 minutos em média. O que foi feito com esse tempo? Conversou com o paciente. O resto, sobrou tempo, então o atendimento ficou muito mais humanizado. E por que ganhou tanto tempo assim, Bruno? Porque a gente começou a usar IA para remover burocracias. Por exemplo, tem que escrever um e-mail. O e-mail é escrito automaticamente porque já existe um protocolo para escrever aquele e-mail ali. Já está tudo ali muito bem definido, validado pelo médico. Então não é um e-mail gerado por uma IA milagrosa. É quase que um template, só que orientado para aquele contexto. Eu vou fazer uma prescrição que já é preconizada. Para que eu tenho que escrever no papel aquilo tudo, se eu posso já colocar automaticamente? Se eu tenho que notificar alguém, um colega, que aquele paciente está lá, por que eu tenho que ir lá e digitar para... Não vai automaticamente. A gente vai tirando uma série de burocracias do processo e o ganho é brutal e muito rápido de ter esse tipo de ganho, tá? Então, assim, é isso mesmo que a Viviane falou, tá corretíssima. Dá resultado e tem solução pronta no mercado. Eu gosto de dizer que a IA não vai tirar a sua ocupação, vai tirar o seu tempo ocupado. Para quem souber usar, vai tirar a parte burocrática, a parte que você não deveria fazer naturalmente. Se a pessoa tem medo da inteligência artificial tomar o seu trabalho, tem que se questionar por que você está fazendo o trabalho de uma máquina. A primeira pergunta é essa, né? Talvez você que esteja já tirando o trabalho dela, já que a gente tem outras capacidades. E se você quer ver um pouco mais sobre medicina personalizada, né, que é essa medicina que vai a fundo no diagnóstico com o cliente, que leva tempo, né, no olho com o cliente, como vocês falaram, né, que está despontando aí no mercado, clica aqui no link nos comentários, tem um episódio fantástico sobre este tema também. E nesse episódio eles falaram também sobre o uso da IA para auxiliá-los na personalização do diagnóstico. A IA é muito aplicável para duas questões dentro da medicina moderna, né, dos 4P das medicina, que seria a medicina personalizada e a medicina preditiva. A gente super estressou muito positivamente sobre a predição e como a inteligência artificial utiliza dados para se antecipar a alguns problemas de saúde e segurança, mas tem a personalização, né? Cada vez mais, principalmente pós-pandemia, a gente vai entender os dados agora de saúde populacional, inclusive dentro da indústria, saúde populacional da indústria, qual é o impacto da Covid
em relação às doenças crônicas não transmissíveis, né? E como é que a inteligência artificial, inclusive, pode olhar para aquele trabalhador que mesmo pós-pandemia ainda está saudável e evitar que aquele trabalhador tenha alguma carga global de doença crônica não transmissível. Então, na medicina personalizada, a inteligência artificial tem uma aplicabilidade gigante, um cenário muito promissor. Mas veja bem, olha, você falou um ponto super interessante. Por que na predição foi mais rápido? Porque na predição o pessoal usou o dado que já estava disponível. Perfeito. Aí dá trabalho, mas estava disponível. Agora, na personalização, aí eu tenho que envolver pessoas. Exato. Aí eu tenho que treinar times enormes para fazer o trabalho de uma forma protocolar. A forma protocolar não é tratar todo mundo igual, é tratar todo mundo dentro da sua particularidade, mas dentro de um parâmetro, né? Eu não posso gastar todo o dinheiro disponível com um paciente só, porque a saúde não se sustenta. Claro. Então tem que ter um equilíbrio entre técnica e preço, e isso aí envolve ter capacitação de pessoas em larga escala. Esse desafio ele é maior. Perfeito. Da personalização. E é um desafio que eu gosto bastante. Perfeito. E a gente tem sempre pensar também, que eu acho que a gente vai discutir sobre isso, né, Bruno? Mas sobre qual é a viabilidade técnica e financeira de um produto e um serviço de saúde. A gente, no setor da saúde, eu falo porque eu sou profissional de saúde, a gente sempre se apaixonou pela solução, esqueceu do problema, mais uma vez, né? Iniciando a nossa fala, que eu acho que fica uma mensagem nesse videocast, mas é sobre isso, qual o problema que a gente está respondendo e que viabilidade financeira e técnica vai ser possível para colocar um produto de IA para fazer medicina personalizada no mercado. É viável? É técnico? Em que momento que a gente coloca, né? Então, a gente queria trazer também sobre a viabilidade técnica e financeira de produtos e serviços na área de saúde. Que é um grande ponto que tem que ser considerado. Queira ou não, a gente é regido por um sistema que visa o lucro, então não tem como a gente ter um investimento muito mais alto que uma solução para aquele problema. E aí vai um outro problema. Às vezes a empresa nem essas informações tem, nem a análise básica, né, da rentabilidade dos seus serviços, dos seus produtos, né, do ticket médio por clientes. Então, aqui no nosso papo eu vejo que a gente está com um novelo que a gente vai puxando um fio e vai aparecendo, né, uma série de nós aí para a gente desatar. Mas o caminho é próspero para as IAs, né? Qual que é o risco que a gente pode ter, seja na saúde ocupacional, na saúde assistencial, nas empresas, envolvendo inteligência artificial? Eu acho que o risco maior é justamente começar sem saber onde quer chegar. Se a gente tiver uma clareza de onde queremos chegar, que é o problema da maturidade que a gente acabou de falar, a gente consegue controlar o risco. Porque uma coisa é assim, eu tenho esse problema de absenteísmo a resolver particular. Correto. Se eu tenho clareza que esse é o problema, fica fácil eu contratar. Aí eu vou contratar, se for lá uma IA generativa, já vai ficar mais fácil eu vincular aquilo lá com aquela solução. Agora o pessoal hoje está contratando a IA generativa para depois ver onde encaixa. É o contrário. Aí não vai funcionar nunca. Aí o gasto de IA fica muito alto. E na verdade não é um gasto de IA, é um gasto de tecnologia, porque assim, a gente vê isso acontecendo desde quando existe a palavra software no mercado. Que até, por exemplo, na época da NASA lá, quando começou a fazer grandes projetos de tecnologia, começou a dar tudo errado lá, era desse jeito. Começaram a fazer software de qualquer jeito, sem pensar direito em como seria utilizado, e não conseguiam entregar nunca. Aí depois desses fracassos que a NASA teve lá no início, aí começaram a desenvolver metodologia de desenvolvimento de tecnologia para especificar o requisito corretamente, para deixar... A maturidade que hoje nós temos para desenvolver software surgiu lá, nessa época. Então, existiam várias metodologias que foram criadas com perguntas sérias. Qual o problema vai ser resolvido? Qual que é a história do usuário? Como é que deve funcionar? Na IA não tem isso ainda. O pessoal ainda não trouxe essa metodologia de desenvolvimento para contratar IA, não. Então, estão contratando de qualquer jeito, como faziam errado lá na época dos anos 50, lá quando a NASA começou a fazer uns grandes projetos de tecnologia da informação. Ok? Então, o ponto o maior risco repito, a gente contratar uma IA sem saber para que nós vamos usar ela. E aí, se a gente não sabe para que usar ela, não tem nem chance de saber quanto que a gente pode pagar. Se vai ser R$1, 1.000 ou 1 milhão, não faz diferença, porque eu não sei qual que é o ganho que eu vou ter. Se eu pagar R$1 e não der nada de ganho, é muito caro. Agora, se eu pagar 1 milhão e tiver 100 milhões de ganho, tá barato demais, não tá não? Mas a dificuldade que eu vejo nisso é que quando o assunto é saúde, é multicausal, né? E aí é difícil você achar as implicações que levaram àquele problema
Porque podem ser várias coisas, né? Então, no absenteísmo tem vários fatos que podem levar ao absenteísmo. Nem todos são mensuráveis, nem todos são medidos, né? Quando a gente fala da saúde mesmo, então vários outros. Você tem uma doença crônica não transmissível, você pode ter N maneiras de desenvolver essa doença crônica. Então, acho que isso também dificulta um pouco mais a implantação desses protocolos, dessas linhas de cuidados. Mas ali, isso é verdade. O problema ele é complexo por natureza. Sim. Mas nada impede que a gente comece a tratar esse problema de forma parcelada, de forma gradativa. Perfeito. Então, por exemplo, como é que a gente normalmente começa um projeto? Olhando para o tal do Pareto. Quais são aqueles 20% de problemas que causam 80% dos custos? Aí, quando você vai olhar para esses 20% de problemas, são coisas muito repetitíveis. Ou seja, aquilo que foge da regra passa a ser exceção. Então, se eu tratar o Pareto ali, eu já vou ter um ganho financeiro, operacional brutal em turma. Então, eu vou falar basicamente problemas de cardiopatia, problemas de ordem psicológica, então alguns específicos. Então, isso é fácil de a gente mapear, a gente até sabe quais são, né? Que são os principais, a fazer uma análise epidemiológica, lendo a literatura, nem precisa fazer essa análise, né? Naturalmente que cada carteira de clientes tem uma variabilidade, mas a grosso modo, se a gente for pelo rumo do Brasil, né? Vamos dizer, da epidemiologia nacional, a gente já tem a gente dá um tiro mais ou menos certeiro, tá? E a inteligência artificial, ela de fato vai rodar, obviamente, respondendo a um problema muito bem fundamentado e mapeado, quando tiver a lógica de omnichannel ou lógica de plataforma digital de saúde, que são os dados disponíveis e fidedignos que eu tenho para rodar um algoritmo e gerar uma inteligência artificial aplicável à saúde. É o tal do Open Health, né? Open Health e dados reais do paciente, né? Hoje a gente tem pesquisas de saúde populacional que dá para a gente fazer uma análise comparativa, mas o que tem se buscado dentro do ramo de saúde e segurança é ter dados reais do trabalhador. Essa é um primeiro passo para se ter, de fato, uma inteligência artificial com machine learning com dados fidedignos, que é um risco, né? É fazer uma interpretação, uma análise de machine learning com dados que não sejam limpos, que não sejam reais ou que sejam dados que não correspondam àquela saúde daquela população, daquela indústria. O principal problema é o enviesado, porque aí o dado enviesado, ele fala com bastante certeza para o usuário, aí o usuário que não está bem preparado, ele vai aceitar aquela sugestão, né? Quer um exemplo? A gente tem muitos dados hoje de pesquisa de saúde populacional em termos de questões raciais, muito dos brancos. A gente não tem da população preta, negra. Então, isso é um dado enviesado hoje que já está sendo sinalizado pela literatura científica, que não dá, de fato, para se utilizar inteligência artificial com dados somente de 90% de população branca, né? E aí isso vai reverberar em quê? Na tomada de decisão dentro de uma indústria. Imagina pesquisa de saúde populacional nacional, sim, se não considerar o dado da população negra, que inclusive é mais propensa a ter hipertensão. Você sabe como é que a gente aborda esse assunto? É fato isso aí. A gente tem, vamos dizer, os high users, vamos dizer, tem um perfil de pessoas. Não estou falando nem de high user de plano de saúde, estou falando de high user de internet. Ah, ok. Então, quem usa internet hoje são perfis de pessoas, não é a massa de pessoas completa. E a gente entende as pessoas usuárias da internet como uma média. Então, esse high user, ele puxa o entendimento do perfil do internauta para um lado, a mesma coisa na saúde. Uhum. E como é que a gente evita esse tipo de problema hoje na saúde? Uma das técnicas que a gente usa a literatura médica. Uhum. Porque quando a pessoa vai fazer uma pesquisa clínica ali, etc., ela já tem um certo cuidado para tirar esses vieses. Então a gente começa a usar como base para começar um processo que vai culminar na inteligência artificial a literatura médica. E a partir daquele protocolo, daqueles guias, daqueles achados, a gente começa a contestar aquela literatura médica. Uhum. Ou seja, com dados do mundo real. Então a gente parte do mundo da pesquisa, cruzando com dados do mundo real, para a gente ter uma visão, uma possibilidade de discussão daquilo. Porque a ciência que está publicada, ela também é uma ciência pequena, ela não é ampla demais, ela é muito... Tem estudos aí, eu estava até discutindo com um urologista, um estudo lá de urologia, desenvolvimento de genitália masculina, que é difícil demais de fazer,
porque as crianças vão sumindo, começa a fazer uma medição, depois de 20 anos tem que ver como é que tá, se desenvolveu bem ou mal, mas cadê o povo? Some tudo, né? Então, como é que faz pra gente fazer uma pesquisa dessa de longo prazo? Resultado, essa pesquisa deles, eles conseguiram fazer na Coreia do Sul, que esse médico estava falando, e fizeram lá com um grupo lá, sei lá, 30, 50 pessoas. Não é 5 mil, 10 mil, 20 mil. O que os dados do mundo real permitem nos fazer é fazer uma pesquisa desse tipo com 20, 50 mil pessoas para reduzir ainda mais o viés. Mas a gente começa com essa pequena, coloca para funcionar do jeito que já está calibrado para funcionar pela ciência e a gente vai melhorando ao longo do tempo. Aí funciona muito bem essa questão. É onde começa. É por isso que esse mundo de problemas que você citou, a gente vai pegar na literatura aqueles que são os principais. Começou ali, deu certo naquilo, a gente parte para o próximo. Isso, até a instituição vai ganhando confiança no processo de inovação, uma vez que um primeiro projeto deu resultado, aí gera um segundo deu resultado e um terceiro deu resultado. E me fez lembrar também, sua fala, André, que a inteligência artificial generativa, são todas essas tecnologias que estão aí no hype, que ajudam a gente a tomar decisão também, surgiu muito do problema dos médicos que por ano, por mês, tinha mais de 1000 artigos científicos dentro da sua área de formação, de especialização, em que era impossível se atualizar. E a inteligência artificial generativa surgiu para resolver também essa dor e essa necessidade de atualização dos profissionais de saúde, né? Então, é bem interessante. Eu acho que nessa perspectiva, a inteligência artificial generativa, obviamente com os dados que a gente já demonstrou aqui de desafios da própria inteligência artificial que está em desenvolvimento, é justamente isso. Uma vez eu fiz uma pesquisa que buscava dados de saúde populacional e eu fui, de certa forma, mais Brasil, com recorte e com dados originados do Ministério da Saúde. E aí a tecnologia generativa, a inteligência artificial falou que existia uma limitação ali, porque ele estava puxando dados de 2017. Então, já tem uma limitação. E a gente sabe que dados de saúde populacional tem há muito mais tempo, né? E tem outro ponto que a gente não discutiu nada aqui, que é o uso dessas IAs que estão disponíveis na internet de forma massiva. Ela tem um problema muito sério, que é o compartilhamento de informação confidencial. Porque a partir do momento que eu tenho uma empresa utilizando aquilo ali, eu começo a ensinar aquela IA a responder problema de terceiro sobre isso. Então imagina que um concorrente está perguntando para um chat desse aí da vida alguma coisa e está treinando aquele para o outro concorrente ficar sabendo. Então você tem uma troca de informações. E isso não acontece quando você tem contas corporativas, porque você pode treinar essas mesmas inteligências artificiais com dados corporativos que não vão vazar para ninguém. Lógico que o poder vai diminuir, porque você está pegando só os seus dados, você não vai ter o resto do mundo contribuindo com informações, porém você também não está vazando dado para o resto, né? Então esse é um ponto importante, mais um ponto da estratégia de inovação. Eu vou compartilhar conhecimento desde já, 100%, ou eu vou ter uma estratégia onde eu vou guardar esse conhecimento para mim, para que eu use esse conhecimento como meu diferencial estratégico. Depende da estratégia da organização, cada uma tem a sua, mas é importante pensar nisso. E além da estratégia, tem todo um conflito ético que pode ser gerado também, como a viabilidade ou não, né, da exposição desse dado. Né, e o que fazer após isso também. A IA é fantástica, né? A tecnologia vem para nos apoiar, mas depende muito do uso, claro, que a gente dá para ela. Né? Quem defende que a IA é um problema, ou pode vir a ser um problema, eu peço que questione se você está dando o uso certo a ela. Porque ela, na verdade, só obedece os nossos comandos ou a instrução que nós demos a respeito. E para você que está nos assistindo e que não é uma IA, não é um chatbot, né, para provar que não é, escreve aí nos comentários inteligência artificial para a gente saber que você ficou até aqui. Já curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal, porque eu já estou chegando aqui à reta final com os nossos convidados, mas a gente falou muito do que está acontecendo, a gente falou muito dos desafios e dos benefícios da IA, só que eu quero fazer um exercício de futurologia. Quero saber de vocês, o que vocês veem como futuro da inteligência artificial na saúde? Eu vejo uma saúde mais personalizada, factível, personalizada, que eu acho que é um desafio que está um pouquinho num horizonte distante, mas que é algo muito desejável. Eu sempre falo que
a inovação e a tecnologia, ela pode, no setor da saúde e segurança, construir futuros desejáveis e sustentáveis e competitivos. Então, eu queria fazer esse desfecho. Eu acho que a saúde personalizada é algo que ainda é um sonho, que a gente pode construir e que a gente está construindo, mas que eu acho que tem um horizonte aí de aprendizado, inclusive de desafios relacionados à cibersegurança, que a gente está falando de dados sensíveis de saúde. A gente tem uma lei geral de proteção de dados, mas no Brasil há um caminho ainda muito a se percorrer em termos de cibersegurança, e o mundo também tem colocado isso como um desafio para se colocar a inteligência artificial de fato na prática no setor da saúde, resolvendo problemas complexos. Para você, André, como é que é o futuro? Então, eu vejo que a IA vai trazer 2 elementos importantes para o futuro nosso. Para os trabalhadores, para a população, um IA, uma saúde muito mais simples, muito menos fragmentada, onde eu resolvo rapidamente os meus problemas. Então, para a população vai trazer um conforto muito grande. E é necessário, porque a nossa população sofre muito. Perfeito. Sofre muito. E para a indústria, para os empregadores, eu vejo que haverá sim, com o uso da IA, uma redução significativa da tal da sinistralidade, que por consequência vai baratear muito o custo da assistência. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo que a gente vai conseguir expandir a assistência mais, já que vai ficar mais fácil, vai ser mais acessível para as pessoas, elas vão aderir muito mais, e com isso vai ter mais pessoas sendo atendidas, só que com um custo menor unitário de cada pessoa. Então, vai ser bom para a saúde, vai ser bom para a população e vai ser bom para a indústria. Futuros promissores e positivos do jeito que eu gosto aqui. E eu quero já agradecer aos nossos convidados. Obrigado, André, pela presença aqui conosco. Viviane Lourenço, muito obrigado pela presença. Agradecer você que está nos acompanhando até agora. Agradecer a nossa equipe técnica, meu xará, Bruno César, Juliane Caldeira, nossos maestros superiores, Paulo Vargas, Sandro Mabel, Sandra Torkarski. E te vejo no futuro.